para quem está chegando agora e não sabe do que se trata, nós vamos fazer uma transmissão sobre chakras e estados de consciência. Esse é o segundo programa do Vi Florescer ao Vivo, que na semana passada trouxe o primeiro convidado com o tema A Voz das Yoginis. E agora eu convido o professor Idílio Cardosi, do perfil Yoga Tântrico, a falar sobre esse assunto de chakras. Então, bem-vindo, Idílio. Oi, Vivi, tudo bom? Tudo ótimo. Um pouquinho sobre essa sua caminhada aí, então, como professor de yoga e essa especialização, digamos assim, em yoga tântrico. Como é que surgiu esse interesse, a opção pelo uso dessa nomenclatura para definir a sua forma de ensinar yoga, né? O que você acha? Legal, Vivi. Então, eu sou praticante de yoga desde os 14 anos, com 16. Eu dou aulas desde os 18 anos de aula. E dentro da minha formação, eu fiz um yoga tântrico, ou pelo menos que se diz tântrico. E dentro disso, eu sempre quis desenvolver mais isso dos chakras, da Kundalini. Dentro das pesquisas que eu fiz, é basicamente essa ideia, esse sistema, mais diferenciado que ele possa ser em diferentes escolas tântricas, é o que une os sistemas tântricos, né? Uma percepção de um corpo sutil que organiza a psique no corpo. Então, dependendo, a gente está falando, a ideia da live era falar também sobre os chakras, né? Então, os chakras, eles basicamente são centros de energia que vão organizar a psique no corpo. E aí, eu queria muito pesquisar isso, muito. E aí, o dia que eu me desvinculei da minha escola matriz, eu decidi que era a hora de aprofundar nisso. Porque eles tinham conhecimentos, mas eram conhecimentos um pouco mais básicos, e a meu ver, não muito práticos. Então, eu busquei formas de aplicar e entender isso melhor. E aí eu comecei a descobrir isso que eu acabei de te falar. Existem muitas escolas tântricas. A gente, né? É como se a gente falar de karatê, por exemplo, né? Karatê tem muitas escolas diferentes. Você vai ter algumas coisas que são similares, princípios similares, mas é tudo muito diferente. Mas eu acho que os tipos de yoga, na verdade, por exemplo, eles estão mais para tipos de artes marciais do que só para karatê, né? E, bom, dentro disso eu pesquisei várias escolas tântricas. Eu tô adorando essas carinhas. Eu ia fazer umas caras, não tô nem vendo minhas caras. Oi? É interessante essa visão, porque pelo que eu entendi, eu tirei o meu fone, então eu não sei se tá muito baixo. Eu vou falar mais alto, meio que gritando, porque para não dar microfonia e tal. Enfim, pelo que eu entendi da sua visão, então, os yogas, as formas de praticar yoga ou de aplicar yoga na vida, elas são tão diferentes que elas não são só uma nuance de um mesmo tipo de prática, elas chegam a ser completamente diferentes, né? Então, fazendo a sua analogia, a sua comparação, é como se fossem karatê, kung fu, sei lá, aikido. E não E por só exemplo, karatê e kung fu são artes marciais que dialogam bastante. Eles têm soco, chute, mobilização, mas se a gente for comparar, por exemplo, com aikido, que você usa a força do adversário, né? O aikido que faz parecido com o judô já é muito diferente. Se a gente for comparar com o jiu-jitsu, também extremamente diferente. Então acho que é legal ter uma noção de que tem metodologias que vão ser baseadas só em meditação, outras só em técnicas corporais. Tem aquelas que vão usar vários elementos juntos. E aí isso modifica completamente a dinâmica, né? Eu gosto de colocar assim, porque às vezes a pessoa ela se preocupa muito com o formato. Né? Tipo, como é que eu vou fazer essa aula? Eu sou muito agitado, eu não me dou bem com yoga, é tudo parado. Não, você pode fazer o yoga dinâmico, né? E, bom, já que a ideia é falar de yoga tântrico, pra gente não derivar tanto assim, a mesma coisa acontece com os tipos de tantra. Então a gente tem os tipos de tantra que eles são celibatários, tem os tipos de tantra que utilizam muito da sexualidade, tem os tipos de tantra que utilizam da percepção de si mesmo e do outro. É como se fosse, na meu ver, né, como pesquisador, assim,
a mesma coisa, só que você fala assim, cara, isso funciona melhor. Tem a ver, às vezes, com gosto pessoal, tem a ver com contexto, com cultura, e fala, eu vou fazer isso. E aí desenvolve-se uma linha, entende? Uhum. E aí acaba que, a longo prazo, essas linhas ficam bem discrepantes, a ponto de, às vezes, não dialogarem. Certo. Na última transmissão, você consegue me ouvir? Só para eu ter uma noção. Consigo, tá um pouquinho longe, mas dá pra ouvir tranquilo. Deixa eu até Tá. aumentar. Na última transmissão com o Alê, ele comentou um pouco sobre o surgimento do Yoga Shakta, né, que tem uma abertura também para a ascensão do feminino entre os séculos 9 e 12, alguma coisa assim, ou 11, acho que é 12. Mas ele fala que justamente esse conhecimento do corpo sutil, que nessa literatura é chamado até de corpo tântrico, que é o assunto de hoje. Por isso que a gente está falando de Tantra Uhum. e também está falando de Yoga, porque nós estamos falando dos chakras, né? É o assunto da nossa transmissão. E aí, Sim. os chakras teriam esse nome. Não só os chakras, mas os chakras, as nadis, que são o quê? Os canais de energia por onde flui a energia, os canais por onde flui a energia vital. E esses Uhum. chakras seriam como as usinas. Eu ainda estou usando uma nomenclatura da forma como a gente falava antes, mas você pode trazer outras formas de explicar. Isso que é o legal. Porque na nossa transmissão, tanto de hoje quanto depois pro YouTube, se der tudo certo, como deu na última, de conseguir colocar lá, a gente vai ter todos os tipos de pessoas, né, ouvindo. Quem nunca ouviu falar disso, pessoas que são especialistas disso. Então, eu acho legal essa abordagem mais genérica também. Então, é isso. Então, por isso que a gente está falando de Tantra, porque esse conhecimento, ele veio, o conhecimento dos chakras, né? Enfim, esse conhecimento, esse saber, a explanação sobre um corpo que não seria só o palpável, mas que é um corpo de energia e que tem toda a sua fisiologia também. Ele vem dessa tradição tântrica que você está dizendo que também tem muitas linhas e formas de pensar, né? Legal. Eu acho que vale a pena entrar então em diferentes óticas e diferentes tipos de corpos, já que a gente vai falar para esses diferentes públicos. Posso? Maravilha. Então, por exemplo, a gente vive no Brasil. O Brasil é um país de cultura cristã. E aí a gente tem então essa concepção de que existe um corpo e uma alma. Aí você vem uma compreensão um pouco maior, o Espiritismo traz a ideia do corpo, o espírito e o perispírito. Uhum. E aí os gregos eles já tinham uma concepção de que você teria o átomo, que vem de Atman, da cultura hindu, que seria aquela partícula indivisível. E aí o pessoal entendeu errado na questão da ciência, e a gente tem o átomo hoje em dia na ciência que é divisível, né? Mas enfim, aí eles tinham essa questão do átomo, e aí eles tinham a ideia da psique, que era a soma da mente com emoção, e o soma, que era o corpo. Daí que vem o psicossomático. Não resolve na psique, vai para o corpo. Enfim, por que eu estou citando isso? A gente tem diferentes formas de distinguir o corpo, né, a consciência e lidar com isso. Particularmente, eu gosto do Vedanta nesse sentido, até porque ele é mais simples que o Sankhya, que ele explica daquela ideia de corpos do ser humano e como eles se relacionam com os planos do universo, né? E, bom, dentro dessa sistemática a gente tem ali o que seria o corpo físico, o corpo energético, que os orientais chamariam de Ki, a gente chama de Prana, dentro do contexto de Yoga, de Tantra. E aí depois a gente tem o corpo emocional, o corpo mental, o corpo mental denso, mental abstrato, intuicional e só então o que seria a essência da pessoa, né? Então são uma porção de corpos e o interessante da gente ter essa especificidade é porque aí a gente pode utilizar diferentes conceitos e ferramentas para lidar com, com esses corpos, né? Por exemplo, eu posso ter uma ferramenta de mecânico para consertar o carro
e posso ter uma ferramenta de dentista para consertar uma boca. Mas se eu for usar a ferramenta de dentista no carro e a de mecânico na boca, não dá muito certo. E aí, uma das coisas legais do Tantra, para mim, é que como ele consegue enxergar todos esses níveis, ele consegue parar e olhar assim, cara, qual que é a ferramenta que eu vou usar para resolver essa questão? Entende? E aí tem muitas abordagens. No caso dos chakras, eles se relacionam com esses planos todos que foram citados. Então vamos citar um pouquinho aqui dos chakras, né? Falamos aqui dos planos, que tem a ver também com os estados de consciência. Um questionamento legal, às vezes vem algum aluno e chega para mim e fala, Idílio, eu não acredito em chakras. Uhum. E aí, para mim, hoje em dia, isso não importa se a pessoa acreditou ou não, porque se a gente fizer o trabalho dentro das técnicas, os chakras vão funcionar do mesmo jeito, meio que você não escolhe se ele vai dar certo ou se não vai. Tipo, aí desliguei meus chakras. Não, não funciona assim. E aí, bom, pra gente que entende é engraçado, mas assim, é como se, como eu estava citando no início do vídeo, fosse uma organização da psique. Deixa eu mudar a câmera aqui para mostrar. Então, por exemplo, eu penso numa ideia e quero expressar. Então, eu penso aqui e eu vou começar a expressar ela aqui, por exemplo. Aí eu tenho um sentimento. O sentimento acontece aqui, que é o processador, o cérebro, mas ele também acontece aqui. Dependendo do sentimento, ele acontece mais embaixo, no abdômen. Do mesmo jeito, se a pessoa ela tem tesão, o tesão acontece aqui e ele acontece lá embaixo, né? Tem até algumas linhas de Tantra que eu conheci que eles falam que a ideia uma ideia que a gente tem que abandonar em relação ao tesão é o tesão psicogênico. Seria uma coisa assim, já que é uma coisa que as pessoas, né, pensam a respeito de Tantra, acho que é interessante comentar um pouquinho. É como se você dependesse de algum fator externo, uma fantasia, um fetiche, uma ideia, para poder sentir a vontade, para poder despertar a sua energia. E a ideia deles é que você possa gerar isso sozinho. Você despertar a sua energia e direcionar sem depender dos fatores externos. Eu achei essa ideia muito boa. Então, voltando à ideia dos chakras. A gente tem esses centros de energia no corpo, eles têm esse reflexo com esse mapa. E à medida que a gente vai entendendo e conseguindo perceber as sutilezas das sensações de chakras no organismo, a nossa perspectiva muda completamente. Você consegue, às vezes, resolver uma somatização, uma questão pesada, um desânimo, uma fuga de energia, às vezes até mesmo uma depressão, uma crise de pânico, só perceber onde que a energia está acumulada no seu organismo e como você pode fazer para ela circular livremente. Porque é como se fosse um sistema hidráulico. Se tem água no cano, a água não flui. Tem que fazer alguma coisa, tem que identificar ali onde está o ar para poder tirar o ar e fazer a água fluir. É para não ficar Tem falando um demais. desenho muito legal, não sei se você já viu. Não, acho que não é um anime, mas é uma animação que mostra. É o do Avatar. É. É muito E aí, legal, porque daí tem essa coisa que mostra os rodamuinhos de água que se criam e se existem os obstáculos ou não, e que se você limpa ali a energia flui melhor. Legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer isso agora, mas eu vou pegar, eu vou te passar o link, que tem um videozinho falando disso. Aí você coloca junto do YouTube depois. Tá. Ó, vamos. Essa lance do vídeo, do desenho do Avatar, é muito legal. Para contar um pouquinho. Que é o seguinte: os chakras, eles são órgãos energéticos e eles são multidimensionais. Então é como se os chakras eles lidassem especificamente cada um com aqueles planos que foram citados, mas ao mesmo tempo eles se correlacionassem com todos. E aí, nisso que eles se correlacionam, por exemplo, você pode usar os chakras para mudar a percepção do seu corpo físico, das suas sensações físicas. Mas ele pode atuar do mesmo jeito na energia, na emoção. E aí esse videozinho, no paralelo, ele mostra como que as emoções interferem no fluxo de energia. Uhum. Se você pode ter um super trabalho energético, super legal com os chakras, tá com a emoção mal resolvida, vai aparecer ali.
Então isso é uma ideia legal, assim, você perceber que os chakras eles não lidam só com a energia. Eles vão lidar com as emoções, vão lidar com esse estado de consciência. E uma das coisas legais que eu posso contribuir para todo mundo aqui, me ajudou, que é o seguinte, como a gente lida com autoconhecimento, essa ideia da energia, da evolução, de fluir, as pessoas adoram isso, né? Eu acho que quem Eu tem lua ficava, em peixes, ou sol, a lua em peixes, gosta bastante, mudando um pouco para astrologia. você é assim, Mas tem Luiz? algumas pessoas que. Não, eu reparo que às vezes eu sou bem viajona, mas aí agora eu tô mais com ascendente em virgem, eu tô bem mais pé no chão. Entendi. Bom, mas uma questão dentro de um dos cursos de Tantra que eu estava fazendo, que uma terapeuta falou para mim, mexeu muito, foi o seguinte, que a ideia não é você ficar acendendo energia. A gente faz isso. A ideia é não só fazer isso, mas fazer a energia fluir. Isso me chamou muita atenção. Isso, a Uhum. longo prazo, depois que eu peguei essa ideia e comecei a trabalhar comigo, fez uma diferença muito grande, porque essa coisa de só acender energia parece que a pessoa quer desencarnar em vida, sabe? Pô, quero ser Sim. espiritual. E não É é aquela isso. coisa. É muito legal aquela frase que tá rodando por aí, né? Que o pessoal quer ser Deus sem antes aprender a ser humano. Eu acho muito bom. Exatamente, exatamente. Bem isso. Então, eu vejo que o Tantra, ele tem essa... Ao mesmo tempo, é uma humildade, uma grandeza, de falar assim, cara, fica de boa, você é humano, sabe? Tipo, vamos falar dos sentidos agora. O Tantra é uma filosofia que ela não nega o prazer. Ela aceita o prazer, aceita o corpo. Então, por exemplo, aqui em Brasília tem um restaurante de uma linha de yoga tântrico chamado Ananda Marga. E a Ananda Marga ela é composta, os ensinantes normalmente são, olha, você ficou linda de óculos. Obrigada. Ela é composta de monges tântricos celibatários. Acho que é legal citar um exemplo concreto para quem quiser pesquisar depois. Né? E aí eles têm restaurante, o nome é Terra Viva. E o Terra Viva, a comida é deliciosa. Então não é porque você é tântrico que você não pode comer bem, sabe? Não é porque você é tântrico que você não pode curtir música. Enfim, isso é celibatário. Mas peraí, que daí dá um pouco de nó na cabeça. Porque, Ele tipo, não é porque você é tântrico, como assim? Tipo assim, porque o tântrico justamente é aquele que aceita o Isso, prazer. isso, Então não é porque você é tântrico celibatário que você isso, não pode. Tá. isso. É só porque Eu tem nem uma ideia sabia que que tinha. Não, eu sabia que tinha o tântrico celibatário. Até quando a gente estudava lá ia se ser, cara. falava, né? Isso, mas que a gente precisa. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão de que o Tantra não tem ligação com o sexo, que isso é uma coisa muito posterior e tal, mas a gente vai agora estar em outro assunto. Então, Então beleza. tem. Não, não, só para eu continuar e você também. Eu vou terminar e você continua. Desculpa ter te interrompido, mas é porque deu esse nó, né? Então Enfim, é isso. Não é porque é tântrico celibatário que não vai aceitar o prazer, porque justamente o tântrico e a tântrica é justamente aquele que aceita o prazer, aceita o corpo, aceita ser humano, né? Com tudo aquilo que é. Acho que Sim, é isso. deixa eu fazer um paralelo aqui, que é para já que bugou a cabeça, eu quero bugar mais. Mas é um paralelo simples e bobinho, que é para buga e desbuga, entendeu? Uhum. Tipo, você pega aquele prato de almoço do brasileiro médio, né? Então você tem o arroz, feijão, a batata frita, o alface, o tomate e um bife. Aí a pessoa fala assim, nossa, que prato equilibrado, nossa, a pessoa é muito saudável. E aí, de repente, chega o vegano e tira o bife. Aí a pessoa fala, nossa, essa pessoa vai morrer sem proteínas, ai, vai ficar sem saúde, sabe? Então, às vezes pro Tantra, você tirar ou colocar alguma coisa é um exercício de disciplina, de liberdade, e as pessoas, às vezes, elas não entendem. Seja isso você não fazer uma coisa ou você fazer uma coisa. E eu citei essa ideia da alimentação, falei que eu queria bugar e desbugar, que é justamente a ideia de você aprender a lidar.
com a presença e a ausência. Ao invés de você, só para ir um pouquinho em direção a outro assunto que a gente estava falando e você pediu para esperar, uma coisa muito importante para o Tantra é você aprender a usar os seus sentidos, a não usar e ter uma experiência muito plena com isso. Né? Você poder meditar através dos 5 sentidos é possível. Normalmente, né, para quem trabalha meditação, a gente utiliza ou a visão, ou a audição, ou às vezes a gente utiliza alguma percepção corporal, como a respiração. Mas você pode entrar numa experiência profunda através do prazer. Como seria meditar com o prazer, né? Só que aí, essa é uma ideia muito sedutora. Isso é importante entender. Muita gente se perde nisso. Então, por que eu falei da ideia de tirar e colocar as coisas, né? Se ter ideia do prato, da comida, é para você não ser escravo dos seus sentidos. Então, eu posso curtir demais um chocolate, mas eu não preciso olhar para o chocolate e falar assim, ah, ele me domina, eu como ele. Não, eu vou comer a hora que eu quiser. Tipo isso. Uhum. Será que muito? Oi? Será que eu viajei? Eu dei Ah, uma devagar. não, acho que não. Para mim ficou claro que você aceita, né? Que é a pessoa que aceita o prazer, os prazeres da carne, não entendendo a carne como um empecilho. Então, o corpo não é um empecilho para a evolução, como era para um yoga clássico, celibatário e asceta. Então, que tem essa meditação em que as posturas elas são só posições sentadas e que a meditação é uma meditação mental. Então aí o Tantra vem até como uma contracultura em que justamente fala, peraí, é uma coisa meio galiano aquela frase, né? De que eu não lembro, mas sabe aquela frase que fala para tal corpo é isso, para tal corpo é aquilo, e para o corpo é uma festa. Então, é isso, assim, e nas Mulheres que Correm com Lobos, que é o meu objeto de estudo, né, de pesquisa, esse livro, ela também fala sobre o corpo como um mestre, Sim, que o corpo, ele pode ser, ele vem sido, ele tem sido escravizado. As pessoas, elas submetem o corpo ao seu próprio, às suas próprias, enfim, leis, né, e ordenações, ordens, no caso. Quando o corpo ele pode vir para ensinar muita coisa. Então, quer dizer, sempre você tem que encaixotar o corpo. Será que ele não tem muito a nos ensinar quando a gente simplesmente percebe que ele tem uma inteligência própria e que a gente pode, nesse caso que eu entendo a meditação, e eu gosto muito mais de uma meditação tântrica do que essa meditação clássica, muito, muito mais, porque eu entendo, é nesse momento em que você para ser uma presença que observa a inteligência própria do corpo. Eu vejo assim, né? Tem um exercício que eu aprendi nesse sentido, que acabou de citar, que é o seguinte. Entre outras coisas, propaganda dos chakras, dos estados de consciência, os chakras, eles têm inteligência própria. Legal de saber. É como você falou da inteligência do corpo, e tem os chakras que eles estão mais ligados a essa inteligência do corpo, certo? Então, dependendo da linha, eles encaram inclusive como um chakra intermediário entre o segundo e o terceiro, ou seja, embaixo do umbigo e acima do umbigo. E aí, dentro desse exercício de meditação que eu fiz, gostei muito, você baixa assim os pensamentos, né, as instabilidades, e você foca a atenção na barriga. E no que você foca na barriga, você deixa a barriga dizer o que ela quer fazer. E aí você vai usufruir bastante da sua sabedoria corporal, inclusive nesse sentido do prazer e do deleite. Então, assim, todo mundo que fez essa vivência se deslumbrou com as coisas mais mínimas, assim, por exemplo, rachadura em parede, plantinha nascendo, e a gente via tudo como se fosse criança, sabe? Se maravilhando, deslumbrando. E era maravilhoso. Assim, descrever com palavras não cabe o que a gente sentiu. Porque muitas vezes
a inteligência, a ciência, a experiência, a gente para de curtir as coisas pequenas, as coisas simples. Quando no fundo é isso que importa, é isso que faz a diferença. A gente se deixa seduzir por umas fantasias megalomaníacas do ego, de que eu tenho que mudar o mundo, o que eu vou fazer vai repercutir na história da humanidade, meu Deus, meu nome tem que ser dito por gerações a fio. E isso é tudo muito besta, muito desnecessário. Sabe? O importante é cada um fazer a sua parte, por mais simples que seja. Quando eu falo da questão da pessoa estar ligada à própria iluminação, muitas vezes a iluminação dela é só viver a verdade interna, sabe? E com uma profunda intimidade, experiência, pode ser, eu gosto de isso, fazer pão. De repente a pessoa nasceu para fazer pão, ela é muito boa nisso. Quando as pessoas comem o pão dela, nossa, muda o dia delas. E a gente fica às vezes com umas noinhas que não tem nada a ver. Então, viver a própria verdade não é fazer a diferença na história da humanidade. É você fazer a diferença na sua história, na história de quem convive com você naquele momento. Que lindo, gostei muito disso. Eu tive bastante assim essa. Eu me considero uma tântrica, apesar de não ser uma estudiosa profunda ainda, né, de muitos livros ou coisa assim, mas eu tenho vontade, porque eu tenho um viés de pesquisadora, né? Estudei filosofia, então de alguma forma também a parte acadêmica me interessa às vezes, mas eu também acho que é muito importante a liberdade do escrever e do pesquisar, sem estar vinculado à academia. Mas enfim, eu me considero uma tântrica porque é intuitivo. Eu vejo que, por exemplo, a minha forma de praticar e o que eu valorizo, ela não se enquadra dentro dessas visões mais clássicas e ela se encaixa muito mais com essa aceitação da simplicidade, do entender que a prática de uma meditação, ou enfim, ela tá nessas coisas mais simples. Meu, tudo que você falou, os últimos meses que eu estava, por exemplo, morando na Chapada dos Veadeiros, eu quase não saía de casa, eu era uma eremita, mas porque eu estava vivenciando coisas desse tipo, como aprender a fazer pão, plantar e esperar florescer e ficar feliz e ver quantas flores deram naquele dia. E eu acho que até pegando pela essência do yoga, né? Porque a gente também está aqui falando de Tantra, mas também está falando de yoga e tudo isso por conta do assunto central que são os chakras. Mas eu vejo o yoga como. Você falou essa questão da autenticidade, eu acho que é fundamental. Eu comecei a ensinar isso, muito mais do que rigor técnico. Eu comecei a dar mais valor no meu ensinamento para essa parte sutil e essencial e simples, que é o se tornar a presença observadora. Isso que é o essencial, mesmo numa. Se a gente pega o yoga clássico de Patanjali, a descrição, vai ter lá a testemunha, né? O Sim, observador. Drastuhu. Oi? Drastuhu, aquele que observa, o observador, que é a parte mais importante da meditação. Exato. E aí, observa, precisa estar sentado de pernas cruzadas em Padmasana para observar? Você pode fazer isso. Mas você pode. O grande lance é poder fazer isso a todo momento, sabe? E nesses detalhes da vida, assim. Se perceber como. Quando você fala, vou meditar numa sensação. Eu lembro que a gente fez até uma vez uma vivência, muitos anos atrás, a meditação no chocolate. Lembro. Comendo chocolate, você lembra? Foi em Saquarema. Foi muito bom. Enfim, mas é isso. Passou bola O, novamente. o lance do Drastuhu é muito interessante. Vou pegar Patanjali, porque o Tantra, ele não, na minha concepção particular, ele não se opõe a Patanjali. No passado eu entendia que a Patanjali era de outro esquema. Depois eu entendi que Patanjali ele foi só mais sucinto e que o Tantra ele entra em todo um universo simbólico que Patanjali deixou um pouco de lado. Mas tá. Então você tem o primeiro versículo do Yoga Sutra. Aqui vão os ensinamentos do yoga. Segundo versículo, que todo professor de yoga gosta de falar, que é gostoso, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga como supressão das instabilidades da consciência.
Aí até aí, o yoga ele é muito parecido com o budismo. E esse é um paralelo que eu queria fazer depois. Tá, vou voltar aqui já. Que é yoga como supressão das instabilidades da consciência. Aí vem o terceiro versículo, que ele fala: então manifesta-se a real natureza do observador. E é isso, a meditação ela serve não é para você meditar, ela serve para você manifestar a sua real natureza. Porque quando a gente está com as vritis, que são as instabilidades, né? Se eu tô com uma conta gigante para pagar, isso me deixa instável. Se eu tô com problemas no relacionamento, eu fico instável. Se eu não tô conseguindo, sei lá, resolver uma goteira, um vazamento de casa em gás, casa em casa, de gás em casa, eu fico instável. Então a ideia é eu perceber essas instabilidades dentro de mim, gerenciar essas instabilidades, perceber que elas não são eu, e aí sim poder manifestar o meu verdadeiro eu. E aí essa meditação clássica, eu acho ela boa e funcional, mas ao mesmo tempo a meditação tântrica ela é tão, entre aspas, mais profunda e absoluta que você não precisa nem se preocupar tanto. Ela acontece de maneira natural, você não precisa brigar com a sua mente. Assim, mente, faz isso. Fala assim, mente, vamos por ali? Um exemplo para isso, para pegar essa ideia, por exemplo, imagina que a gente está num cômodo e eu quero te levar para a porta e aí eu posso falar assim, Vivi, vamos ali comigo que eu quero te mostrar uma coisa? Se você tiver vontade e curiosidade, você vai. Acho que o Tantra utiliza muito disso, vontade e curiosidade. Agora, se eu chegar assim, pegar você pelo braço e falar assim, Vivi, vem cá comigo! Aí você não vai querer isso, o que você quer querer fazer comigo? E eu acho que a mente, ela tende a ter o mesmo tipo de resposta. A gente pode, claro, conseguir outras respostas intermediárias. Tem muita gente que às vezes aposta em contar uma mentirinha pra mente, pra meditar. Tipo, ai, se a gente chegar ali fora vai ter algo maravilhoso. Só que às vezes não. Então, eu não acredito na ideia da mentira, de falar que vai acontecer uma coisa assim passada. E, enfim, esse pensamento, ele tem no Bhagavad Gita, que muita coisa que Patanjali diz no Yoga Sutra está no Bhagavad Gita, só que aí Patanjali coloca uma metodologia, né? Mas o mais divertido é que Patanjali não explica nenhuma técnica como é que faz, ele só cita os nomes e os conceitos. E aí a ideia para finalizar isso é o seguinte, essa ideia do Drasturhu e da ação e do Tantra, ele fala que meditar é você fazer o melhor sem se preocupar com o resultado. E eu acho essa afirmação muito boa, porque a meditação fica acessível a todo mundo e todo mundo já experimentou pelo menos uma vez na vida. E aí fica muito mais. Isso é bem relacionado com Karma Yoga, né? Uma visão Karma Yoga, assim. Né? Mas e os tal. E bom, aí a gente voltando para o assunto central, que são os chakras, que é esse corpo sutil, que também pode ser chamado de corpo tântrico, lembrando que era um saber que não estava, não existia nesse yoga clássico, não era colocado dessa forma, não tinha sido sistematizado, então é muito bom colocar cada coisa no seu lugar também, eu acho, né? Então, porque o Tantra, ele é muito renegado ainda, por um lado. Hoje é muito popular esse termo, ao mesmo tempo sabe-se pouco sobre essa parte filosófica, confunde-se muito com práticas bem mais contemporâneas, enfim, pode ser chamado de esse neotantrismo, que aí vem daí essa coisa da ligação com a conotação sexual, né? Que é só um pedacinho que na verdade foi assim. Você pega uma ideia, imagino eu, você pega uma ideia de todo um universo, você tira 1% e desenvolve aquilo. E aquilo, mas que na origem não era desenvolvido, era só uma parte de uma forma de ser, de uma visão de mundo, que se interfere em todas as suas práticas. Se você tem uma visão de mundo, a sua forma de se relacionar com as pessoas e se relacionar com o corpo e, portanto, se relacionar com a sexualidade é diferente de uma pessoa que tem uma outra visão. Então, acho que é nisso, né? E aí, se o Tantra vem, tira 1%, desenvolve, surge um Tantra contemporâneo,
que está muito ligado com a sexualidade, e mais o nome permanece como sendo Tantra. E aí perde-se toda a parte filosófica e o estudo dos chakras e tal como um desenvolvimento humano, assim, de uma forma geral, sem precisar se vincular com isso. Porque como você disse no começo da sua fala, tem até os tântricos que são celibatários. Então, como pode ser, né? Se não fosse só uma questão, como qualquer outra parte da vida, sabe? A sexualidade, tipo, e não uma questão central. Por outro lado, tem uma questão central aí, porque ou você é celibatário ou você não é, né? Então, se você se tornou, é porque de alguma forma a sexualidade também tem. Reconhece-se a importância dessa sexualidade para se tornar celibatário, não é verdade? E essa importância talvez estaria no fato de que, pô, é através das sexualidades que surge uma nova vida, né? Então imagina o poder disso. Enfim, eu falei Falei várias muito coisas. Hã? isso. Vai, Falei fala, várias fala. coisas, mas acho que o que eu queria voltar mais era mais para a questão desse corpo tântrico, os chakras em si, essa fisiologia, que é muito. Fala-se muito, também foi muito popularizada. E será que também não foi. Sabe quando vira essa coisa banalizada e que fala-se qualquer besteira? Agora tudo tá ligado com chakra? O que você acha disso? Acho fuleiro. Fuleiro. Essa é a minha definição. Bom, vamos lá. Os chakras, eles estão presentes nas pessoas. No mínimo, se a pessoa não tiver os chakras desenvolvidos, ela vai ter essas concentrações de energia. Vou voltar de novo. Falar de chakras, não falar de estados de consciência é estranho. Então eu tenho que acabar voltando, né? Por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito falar é a pessoa que ela aponta. Quando ela fala assim, ela aponta para o peito. Deixa eu mostrar peito, né? Aí tem algumas pessoas que elas vão segurar na cintura e vão falar eu, né? Isso mostra onde que a consciência está concentrada, onde a energia está concentrada. E isso mostra também o desenvolvimento dos chakras, né? Uma sociedade que, por exemplo, às vezes mais mental, como o Japão, eles apontam para o nariz. Eu até achei que era para a cabeça, mas não, lá é no nariz. Eles falam eu. É interessante. Então, culturalmente, a gente tende a desenvolver os chakras através da linguagem também, né? A linguagem, ela basicamente é magia, só que a gente usa de um jeito muito errado. Então, quando a gente fala que vai fazer uma coisa e faz uma coisa, aquilo ganha uma força. Aquilo, olha que canequinha massa. Vou ter que achar uma canequinha para minha entrevista próxima. Legal. Bom, enfim. E aí, o lance de você falar de chakras para qualquer coisa, às vezes a pessoa ela não sabe nada de chakras, ela fica falando e falando. Eu sou muito a favor do que eu aprendi com minhas pesquisas posteriores, de você conseguir botar em prática o conhecimento teórico, senão ele fica só teórico. Eu sei um monte de teoria que não é nem um pouco aplicável. Então, eu saber a história da meditação da barriga é diferente de eu vivenciar a história da meditação da barriga e, de repente, eu continuar entrando de novo nisso, né? E de repente, ficar cada vez mais íntimo do que o meu corpo, através da minha barriga, tem a me dizer, por exemplo. E... Interessante. Ah. Vai, faz sua pergunta, depois eu volto no tema. Não, foi só uma lembrança, porque eu tive contato com algumas pessoas que têm muita ligação com a China, na sabedoria ancestral da China, então medicina tradicional chinesa, taoísmo. O taoísmo também parece que tem muita similaridade com o Tantra, pode ser que tenha havido o intercâmbio, né? Aí, então, essa taoísta me falou uma vez, inclusive quando eu estava num momento desses em que você fala que a gente se desestabiliza. E ela falou, leva sua consciência pro pé. Leva pro pé. E aí essa coisa da barriga também, em algum momento já tinha falado, leva a consciência pra barriga. Eu acho bem interessante isso. O negócio da inteligência dos chakras é o seguinte. Você falou, por exemplo, do pé. A gente tem chakra no pé, por exemplo, só que não são dos considerados principais, né? Da barriga. Mas, por exemplo, se eu tiver
sendo irracional, eu tenho que levar energia para a cabeça, né? Se eu estiver sendo egóico, eu tenho que colocar a mão no peito, né? A mão é um ótimo fator tântrico. Onde você tocar, você vai levar a sua consciência. É uma coisa simplíssima, mas o famoso coloca a mão na sua consciência, coloca a mão no peito, coloca a mão na cabeça. Legal. É um exercício super instintivo tântrico de você entrar em contato com o que você está sentindo. E você. Quando as pessoas estão sendo sinceras, elas colocam a mão no Isso. coração, né? E aí eu tô falando disso porque, como os chakras têm inteligência, são conselheiros, tá pro chakra errado, ele vai falar uma grande besteira. Se você perguntar para a mente racional um conselho amoroso, ela vai te dar um conselho racional. Se você perguntar para o chakra base, que está ligado à sexualidade, um conselho amoroso, ele vai te falar alguma coisa sobre instinto ou tesão. Então, você vai receber conselhos errados. É como se você tem situações distintas e você quer pedir conselho de algum amigo, prefiro pedir para o meu coração. Se eu tiver que pedir para algum amigo, né, que seja um amigo que entende daquele assunto e não um amigo que não entende nada. Né? Ou um amigo, pelo menos, que vai ter empatia para entender o que eu estou vivenciando. Você comentou do chakra básico, né? Eu vejo que fala-se muito do chakra básico como, na verdade, também ligado às questões materiais, né? De Sim. tipo. E o esplênico, que seria o segundo, né? Mais ligado à sexualidade, que é justamente aquele que no desenho tem a raiz lá, mas ele aflora. Eu sinto que ele aflora até nas costas. Mas os mantras e os. Eu gostaria que você ensinasse cada sílaba que compõe. Tô brincando. Eu posso ensinar, você tá Não, tô pedindo. zoando, tô zoando. Os mantras e os mudras, eles também. As mudras, na verdade, eu aprendi Isso, as raças que mudras. elas têm ligação com o Tantra, né? Elas são de origem tântrica também. Sim. E aí, conforme você estava falando dessa coisa do perguntar para cada chakra tem uma consciência e vai falar sobre determinada coisa e perguntar para o chakra certo. Quando a gente faz os exercícios dos sons, os sons de poder, que são os mantras, e se a gente trabalhar só com vogais, por exemplo, né? Não A tem gente aquele está falando exercício. dos Vidya Mantras? Não, então, se a gente trabalhar só com vogais, aquele exercício de sentir as vogais onde elas reverberam no corpo. Eu acho que é um Tá, exercício isso é legal do também. tantrismo. Sim, isso é do tantrismo gnóstico, ligado às escolas que tiveram influência do Tantra lá no Egito e na Grécia. Então, o uso das vogais nos chakras tem a ver com isso. Funciona. Deixa eu colocar uma coisa muito interessante. Vou falar uma parada que não tem nada a ver, depois você vai entender, tá? Por exemplo, a gente tem a Coca-Cola. Aí a gente tem o símbolo da Coca-Cola. A gente tem o barulhinho da latinha de abrir a Coca-Cola. A gente tem todas aquelas propagandas da Coca-Cola. Então, quando a gente fala Coca-Cola, você não pensa só no refrigerante. Você pensa no refrigerante, você pensa no cheiro, no gosto, na sensação, na bolinha, na ideia que as propagandas tentam vender, certo? O trabalho com som nos chakras, ele pode ser simplesmente o som, que já vai gerar um desenvolvimento muito bom, assim como você colocou, mas ele também pode ser, assim como a Coca-Cola, um ícone. Ele pode se tornar um ícone sonoro e ao você construir várias ideias com os chakras, como os chakras têm essa questão da psique, se você desenvolve a percepção da psique no corpo, que é a ideia do mapeamento dos chakras e tal, você vai desenvolver essas ideias, você vai desenvolver um controle muito profundo sobre o seu corpo, energia, emoção, mente, através desses recursos. E você pode ativar todos esses conhecimentos e vivências simplesmente através do som, como esse ícone sonoro. Quando me falaram essa ideia, eu achei ela muito louca, mas depois que eu fui colocar ela em prática, ela é bem funcional mesmo. Então, eu
Comentei isso porque eu penso que assim é muito interessante, independentemente de linhagem, de qualquer coisa, uma coisa intuitiva mesmo, porque eu acho que isso está também em outras formas de saber, que não tem nenhuma ligação com nada de yoga, de tantra, de Índia, enfim, e que seja ocidental, mas que talvez seja uma coisa que venha dos índios, por exemplo, brasileiros ou ameríndios, que eles também, aliás, eu tenho pensado muito sobre isso que os povos originários, né, que são também xamânicos não seria a palavra, mas enfim, eles têm o seu saber tradicional e as suas práticas. E que, por exemplo, quando a gente escuta cantos indígenas, são cantos bastante vocálicos, nesse sentido de vogal, tem muitas vogais também. Eles trabalham muito com vogais. Então, foi mais pensando nesse aspecto assim intuitivo mesmo, de tipo fazer um som nessa coisa do autoconhecimento, né? De fazer um som e ver onde ele reverbera em mim, para que de alguma forma, igual você falou também das mãos, né? A gente fala e aí coloca a mão. Quando eu coloco a mão no peito, o que eu tô querendo dizer? Né, o que isso. Eu sinto que é muito forte, tipo, trazer a mão pro coração, que isso mexe de uma forma imediata. E trazer essa coisa da autopercepção e de uma caminhada própria que não tenha que estar sempre vinculada também com um saber que já foi escrito, que já foi transmitido, mas uma coisa de autopercepção, de uma autocaminhada, de uma mestria, uma automestria, né? Eu aceito bastante hoje em dia essa coisa da automestria, eu acho ela muito importante. Tipo, você chegou numa experiência pessoal por conta própria, e aí você vai buscar nos livros aquilo que você vivenciou, para ver o que outras pessoas também vivenciaram, escreveram sobre aquilo, e como que elas sistematizaram aquilo. Eu acho isso bem mais legal do que o caminho oposto. Até porque quando uma vivência ela é muito profunda, é difícil a gente ensinar para o outro. Porque não é colocar a mão. Eu tenho uma vivência particular com o mudras. Eu sinto que não é necessariamente colocar a mão numa posição. Claro que vai. Colocar a mão na posição vai despertar alguma coisa. Mas é a própria inteligência colocando a sua mão naquela posição. É o contrário, é como se fosse o caminho oposto. Então, uma postura, né? Um O asana. pede para fazer o gesto ao invés de você só fazer o gesto mecanicamente, é isso? Exatamente. Sim, sim. O gesto, ele surge por si, assim como o asana surge por si. É aquela inteligência corporal te colocando numa posição e aquela posição te ensina. E não você como uma mente, agora eu decido que eu vou me colocar nessa posição e vou vivenciar. Não, ao contrário. Né? O que você acha? Acho super válido. Eu acho particularmente o seguinte. E tem algumas pessoas que vão ter isso instintivo desde sempre, maravilha. Para uma grande parte das pessoas, tem que ter uma vivência mínima, digamos assim, uma certa experiência, uma rodagem nesse sentido, para chegar nesse ponto que você está colocando. Eu acho que esse seria o meu caso, entendeu? Eu acho que tem algumas pessoas que elas vão depender, sim, de alguém ali sendo mestre, orientando para o resto da vida, mas eu diria para essas pessoas que o melhor é você aprender o kit necessário e depois seguir o próprio caminho. Sim. Porque é muito ruim você depender de uma pessoa para dar pitaco. É legal que a pessoa tenha um mestre para ele te orientar, mas assim, volta e meia o mestre vai propor umas coisas que não tem mais tanto a ver com você. E vai, claro, vai falar assim, mas é porque aí você vai mudar, você vai melhorar, você vai ter uma experiência, você vai sair da caixinha, beleza, mas vai ter uma hora que o mestre não vai ter mais o que te ensinar. Vai acontecer. E você só vai ter o mestre do seu coração. Isso é uma experiência, uma questão interessante também. Você falou na questão da automestragem, né? Dentro da inteligência dos chakras, o melhor chakra para confiar sempre é o do coração. Porque o do coração, ele está intermediário, ele está entre os do o topo da cabeça e a base da coluna. Isso considerando um eixo de funcionamento, porque a gente também tem chakra nas mãos, nos pés.
Então, tendo ali intermediário, ele consegue justamente intermediar o que é mais mundano, o que é profano, o que é instintivo, com o que é icônico, abstrato, divino, intelectual. E essa meio que é a grande chave da experiência humana, você poder passar por isso tudo, intermediar e se manter. E aí eu queria fazer um paralelo, que eu falei que eu ia falar depois, que é o seguinte. Peraí, deixa eu só te Esse é... falar uma coisinha rapidinho. Tá, Nós temos 5 minutos para finalizar, porque automaticamente a transmissão ela é encerrada. Ela tem no tudo bem. máximo uma hora. Então é só para a gente se programar nesses 5 minutos, no Tá. máximo. Então eu vou colocar essa ideia e depois você faz as considerações, mais coisa. Que é o seguinte. O, o yoga ele surge com essa ideia de listen to your heart, que a Roxette imortalizou. Escuta o seu coração. E eu acho legal porque essa é uma ideia muito forte, que ela não necessariamente é do yoga. Talvez ela tenha existido antes, mas para o yoga é muito forte. E ele faz isso como uma metodologia. Ele é meio que seguir a verdade nesse sentido, né? Autenticidade, verdade, clareza, se bancar. E uma coisa legal é que quando você faz isso, a energia, o Ojas, né, que é a manifestação da Kundalini ao longo dos chakras, se a gente fosse falar, é como se fosse a pressão da caldeira do sistema de chakras. Né? Então, quando você faz isso, o Ojas fica ativado, a pessoa tem muita energia. Beleza. Aí, chega o budismo é posterior ao yoga, muito embora Buda tenha vivido 600 anos de Cristo, 600 antes de Cristo, e Patanjali tem escrito o Yoga Sutra 300 antes de Cristo, ou seja, 300 anos depois de Buda, os conhecimentos do yoga eles já estavam presentes desde antes. Patanjali fez foi uma sistematização. Aí o budismo aprende um monte de coisas com o yoga, com o Sankhya, e aí ele vai e fala assim, beleza, escuta o seu coração, mas faça isso com equilíbrio, né? Tem que equilibrar, que lidar com a coisa ali. E ele desenvolve várias ideias dentro de uma evolução espiritual e um equilíbrio interno, né? O caminho do meio. Aí depois o Tantra vem e ele olha assim, gente, tem que seguir o coração, tem que ter equilíbrio, mas como é que você vai saber o que é equilíbrio se você não conhece os extremos? Como é que você vai saber, por exemplo, o que é ser pacifista se você não sabe fazer a guerra? Se você só fica, né, com o rabo entre as pernas. Então ele propõe a ideia de você se descobrir, por isso que a gente fala dessa questão da experiência dos sentidos. Você vai, além de mapear os chakras, você vai mapear as situações e os opostos. Isso é uma coisa que as pessoas falam um pouco, né? Os chakras, eles podem servir tanto para uma plenitude, como se eles não tiverem, se eles estiverem funcionando mal, para uma sensação de miséria existencial. Então, você saber conhecer esses opostos dentro de você, em todos os sentidos, é uma forma muito grande de autoconhecimento. Então, para mim, cada filosofia que vai surgindo, ela vai lançando ideias, outras filosofias vão pegando aquelas ideias, aproveitando, dialogando, e em algum momento aquela coisa vai ganhando outros sentidos, né? Inclusive, essa ideia que eu acabei de citar do caminho do meio, no yoga mais antigo não existia, mas depois do budismo ela é inserida no yoga. Então o yoga ele é mais ponderado, uma vez que ele conheceu as ideias do budismo. Tudo bem aí? Tudo, eu tô vendo o minuto. São 17h58, ou seja, temos 2 minutos. Eu Falei tô o que eu nessa queria falar. administração porque, né, é melhor do que Isso. cair do nada. Não, legal, acho que é bem por aí. Eu acho que o interessante dessa parte final que você falou é a gente ter tolerância com o movimento histórico e entender que existem trocas, né? Assim como existe uma troca aqui na conversa, eu falo com você, eu aprendo, você fala comigo, você aprende e ensina ao mesmo tempo. Também isso existe entre as culturas, os povos, as filosofias, né? As práticas e, enfim, eu acho que é isso. E aí também, por exemplo,
o budismo sendo posterior a um yoga clássico, por exemplo, mas anterior ao Tantra, e que o Hatha Yoga pode ter sido. Há uma pesquisa contemporânea agora, inglesa, lá com um projeto chamado Hatha Yoga Project, que eles têm traduzido os textos que nunca foram traduzidos, e que fala de uma possibilidade de o Hatha Yoga ter surgido do budismo. Isso é muito interessante. É super recente, tipo, tá sendo traduzido agora. Então, enfim, mas para fechar, eu acho que assim, essa conexão com o coração, ela é o fundamental. Eu acho que se a gente fosse trazer uma prática, né, falando de chakra, falando de estado de consciência, falando de yoga, falando de tantra, em resumo, a gente poderia medita no seu coração, procura ouvir o coração e, não é? O que você acha? Concordo plenamente. Se a pessoa só conseguir fazer isso, ela já é praticante de yoga, talvez de tantra, sem nem saber. E não importa o nome, o importante é que ela esteja atenta à própria verdade. Isso, maravilhoso. Muito obrigada, Egílio, por ter participado, trazido seus saberes aí e por ter trocado aqui comigo. Vamos deixar no ar, se Deus quiser agora, e a Deusa também, por 24 horas e depois colocar no YouTube, beleza? Beleza, muito obrigado por ter me convidado. Fiquei muito feliz, gostei muito da entrevista, do jeito que você conduziu. Estou muito feliz de ser seu amigo. Jaya, obrigada por você. Beijo. Jaya, beijo.